Vem cá, vamos orar. Estenda as mãos para cá fazendo um favor. Louvo a Deus pela vida dela, do esposo, essa família que a gente aprendeu a amar. A Alessandra faz um trabalho, gente, muito bonito, evangelístico, com muitas famílias aqui na cidade. O ministério dela não está preso a púlpito, o ministério dela é mais amplo, né? Eu aprendi que quem tem altar não precisa de púlpito, e o nosso melhor ministério não é aqui, é lá. E a Alessandra tem ajudado muitas mulheres aqui, né, Alessandra? Parabéns. Estenda as mãos para cá, vamos abençoar a vida dela. Senhor, usa a tua filha com graça, com sabedoria, com unção. Tu já lhe deste a palavra, e a nossa oração aqui hoje é que nenhuma interferência no mundo espiritual venha atrapalhar a tua mensagem. A tua palavra é viva, poderosa, eficaz. Nós abrimos o nosso coração para receber a tua palavra em nome de Jesus. Amém. Que Deus te use. A paz do Senhor Jesus, igreja. Amém. Louvado seja o nome do Senhor, por nós estarmos aqui mais uma vez para adorarmos juntos o nome do Senhor. Amém? Vamos abrir as nossas Bíblias. Queria convidar a igreja para ficar de pé, para a gente ler a palavra do Senhor. Aleluias, louvado seja o nome do Senhor. Em Ezequiel 28, 14 e 15. Aleluias, louvado seja o nome do Senhor. Eu quero saber se aqui nesta noite tem verdadeiros adoradores. Aleluias, louvado seja o nome do Senhor. Eu queria te dizer que tem um convidado muito especial aqui nesta noite, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluias. Glória a Deus. Vamos ler a palavra do Senhor em Ezequiel 28, 14 e 15. Aonde a palavra do Senhor nos diz assim: Tu eras o querubim, ungido para cobrir, e te estabeleci. No monte santo de Deus estavas, no meio das pedras afogueadas andavas. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Amém, igreja? A igreja pode se assentar em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Nós todos bem sabemos que quando Deus, Ele criou a terra, o Senhor, Ele criou o homem para que o adorasse em espírito e em verdade. Deus, Ele criou o homem para que o adorasse e o servisse. Aleluias, louvado seja o nome do Senhor. Mas eu quero entrar nessa história de uma forma diferente. Assim como Deus, quando criou a terra, criou o homem para o que adorasse, assim foi antes da criação da terra, foi assim lá no céu. Deus criou os anjos para que o adorasse, para que o servisse o tempo todo. Deus criou seres em que viviam em plena paz naquele lugar. Aleluias, louvado seja o nome do Senhor. E hoje eu quero compartilhar com você a história de um desses anjos, que era Lúcifer. Um dos anjos que tinha uma proximidade muito grande com Deus. De todos os anjos, Deus colocou ele para liderar alguns anjos naquele lugar. Aleluias, louvado seja o nome do Senhor. Acredito eu que lendo esta palavra, meditando na palavra do Senhor, caminhando na palavra do Senhor, posso crer eu que Deus olhava para o anjo Lúcifer com um olhar que era o teu querido, às vezes até mesmo o teu predileto, porque o Senhor atribuiu a ele cargos, responsabilidades, a qual o Senhor não dera a outros naquele lugar. E a Bíblia também me diz que com isso, esse anjo, ele adquiriu o respeito
dos outros anjos ali. Ele tinha com ele ali uma autoridade também sobre aqueles anjos ali, com a permissão de Deus. E estudando essa palavra, eu também descobri que Lúcifer significa portador de luz. Então Deus o criou para ser luz. Deus o criou para o adorar. Criou ele para que ele organizasse aqueles anjos para adorar e a servir a Deus naquele lugar. Aleluias, louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia também, ela me conta que Lúcifer era um anjo muito bonito, muito bem organizado com as suas coisas, gostava das coisas ali corretamente, e resplandecia de uma beleza, de uma luz, bem diferente também dos outros anjos. Aleluias, louvado seja o nome do Senhor. Mas a palavra de Deus também nos conta que Lúcifer, em determinado ponto, ele começa a cobiçar o poder de Deus. Ele começa a ver as coisas de uma forma diferente e ver aquele poder que Deus tinha e começa a desejar aquilo para ele. Aleluias, louvado seja o nome do Senhor. E a partir do momento que eu acredito que aquele anjo colocou aquele desejo de querer aquilo que não era para ele, de aquilo que não era para ele, ali reina pela primeira vez a maldade naquele coração. E o que eu aprendo com isso? Basta somente uma brecha nossa. Basta somente nós darmos lugar da liberdade para que o mal entre em nossa vida e faça um estrago enorme. Igreja, pensa comigo que tão lindo e quão maravilhoso era você ser criado por Deus, um ser criado por Deus, para o adorar, para o servir. Está ali diante, próximo de Deus. Mas Lúcifer deixou aquele desejo de querer o lugar de Deus no teu coração. E ali começou um grande mal naquele lugar. Aleluias, louvado seja o nome do Senhor. Eu sei que às vezes a igreja pode perguntar no teu coração, mas é contraditório você me dizer que houve guerra no céu. Como assim guerra no céu? Houve, igreja. Naquele momento, houve sim uma guerra no céu. Tenho certeza, creio eu, que não era a vontade do Senhor. Não era assim que Deus planejou. Mas aquele anjo quis assim. Ele trilhou aquele caminho. Aleluias, louvado seja o nome do Senhor. E a partir daquele momento, Lúcifer começa a plantar sementes do mal nos outros anjos. Ele começa a semear o mal, ele começa a despertar naqueles outros anjos ali, coisas que eles ainda não tinham percebido, visto. E como para eles também era uma novidade, e Lúcifer tinha um respeito, que ele tinha adquirido um respeito, algum daqueles anjos deram ouvido à semente do mal. Aleluias, louvado seja o nome do Senhor. Posso crer eu, na minha visão espiritual, aquele anjo ali chegando em cada anjo
e falando de Deus, e falando que ele se acha, que ele não é o único. Aleluias, louvado seja o nome do Senhor. E aonde que eu chamo a atenção da igreja nessa palavra neste momento? Para quem nós temos dado ouvido? Quem nós temos ouvido? Aleluias, louvado seja o nome do Senhor. Porque nós estamos dentro da igreja. Mas eu creio que o inimigo também, ele planta as tuas sementes aqui. Porque a palavra de Deus me diz que ele anda ao nosso derredor 24 horas por dia tentando nos tragar. E na nossa igreja, nas igrejas de hoje não é diferente. Pessoas têm dado liberdade para que o inimigo trabalhe. Às vezes, alguém chega em você e fala do pastor, fala da forma que ele rege a igreja. E ali eu te digo, essa pessoa ela não é de Deus. Eu te digo que essa pessoa ela não está sendo usada por Deus. Aleluias, louvado seja o nome do Senhor. Porque isso são sementes do mal. São sementes do mal tentando ser implantadas em meio à igreja. Aleluias, louvado seja o nome do Senhor. Mas Deus, Ele quer uma igreja lavada e remida pelo poder que há no teu nome. Aleluias, louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus, aleluias. Eu quero citar um versículo em Isaías 29:15, onde a palavra de Deus diz assim. Isaías 29:15. Ai do que quer esconder profundamente o seu propósito do Senhor e fazem as suas obras a escuras e dizem: quem nos vê e quem nos conhece? Aleluias, louvado seja o nome do Senhor. Tem alguém ou alguma coisa que possa se esconder de Deus? Não, não existe. E aí, igreja, você pode me perguntar, mas Deus já não sabia de tudo isso? Deus já não previa tudo isso? Que iria acontecer essa rebelião lá no céu? Que esse anjo ia se voltar contra Deus? Sim, igreja. Deus sabia. Deus sabia de todas as coisas, como Ele sabe hoje de todas as coisas que acontecem, porque Ele é Deus, porque Ele é único, onipotente, onipresente e onisciente. Aleluias, louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus, aleluias. Então, igreja, Deus sabia sim o que Lúcifer estava tramando contra ele. Deus sabia sim que Lúcifer estava plantando semente do mal em outros anjos. Aí você me pergunta, igreja, e por que ele não impediu? Por que ele não fez nada? Aleluias, louvado seja o nome do Senhor. Porque Deus viu que Lúcifer já tinha conseguido plantar sementes do mal em alguns anjos. E se Deus naquele momento ele impedisse, aqueles anjos iriam ficar em dúvida. E Deus preferiu que Lúcifer mostrasse o seu próprio caráter. Que ele próprio mostrasse quem ele era. Aleluias, louvado seja o nome do Senhor. E muitas das vezes, o que mais me preocupa na igreja é que às vezes nós não estamos preocupados com as nossas vidas. Nós não estamos preocupados com o que está acontecendo na nossa casa, com os nossos filhos. Mas temos uma intensidade tão grande para observar o que está acontecendo na vida do outro. Temos uma intensidade tão grande para chegar até o pastor ou a minha irmã. Eu não vou usar o termo fofoca, não.
mas falar da vida do meu irmão, o que ele está fazendo, o que ele está deixando de fazer. Igreja, eu te digo diante do Senhor, não precisa. Aleluias, louvado seja o nome do Senhor. Aprenda que Deus ama a tua igreja, e Ele cuida e Ele zela. Ele pode até permitir alguns joios em nosso meio, mas vai ser como Lúcifer. Vai ter um momento que ele vai mostrar o seu próprio caráter. Aleluias, louvado seja o nome do Senhor. Igreja que é igreja de verdade, vai olhar para a vida do irmão em pecado, vai olhar para a vida do irmão em erro, vai para a tua casa, vai dobrar os joelhos e vai orar por ele. Aleluias, louvado seja o nome do Senhor. Eu fico inconformada, igreja, quando eu vejo boatos, quando eu vejo conversas que me contaram, que me falaram. Igreja, te contaram, te falaram, mas te provaram, igreja. Precisamos ter discernimento das sementes do mal em nosso meio. Aleluias, louvado seja o nome do Senhor. O verdadeiro evangelho é aquele que você vê a vida do teu irmão toda bagunçada, toda destruída, no pecado. Você se cala, você não vai falar para ninguém e vai orar por ele. Vai pagar um preço pela vida dele. Sabe o que eu não vejo mais, igreja? São irmãos jejuar pela outra vida, pelo irmão. Deus tem me incomodado muito, porque temos vivido em nosso mundinho, em nossos problemas. Igreja, eu digo por experiências próprias, que eu vivo. Deus, Ele cuida muito mais de mim, muito mais da minha família e da minha vida, quando eu dedico mais à vida dos outros, quando eu oro mais pelos outros. Aleluias, louvado seja o nome do Senhor. Entenda, irmão, que nós não estamos aqui para julgar. Não cabe a nós o julgamento. Mas eu te digo, se você bate no peito e diz que serve ao Senhor, se você bate no peito e diz que é cristão, você precisa orar pelo seu irmão. Ao invés de falar da vida dele, ao invés de colocar o que ele tem feito, o que ele tem deixado de fazer. Porque a palavra de Deus me diz que há poder na oração. Mas eu também te digo que há poder na fofoca, porque ela destrói. Ela destrói vidas. Aleluias, louvado seja o nome do Senhor. E eu aprendi uma coisa, há muitos anos atrás, no início da minha conversão, que o meu marido me ensinou e eu nunca mais esqueci. E para quem eu posso, eu ensino. Há muitos anos atrás, um pastor, ele cometeu alguns pecados, alguns erros. E eu fui comentar com o meu esposo daquele pastor. Eu fui falar mesmo da situação e tal. Meu esposo falou, epa, para. Não fala do ungido do Senhor. Não toca no ungido do Senhor. Ele pode estar no pecado que for, ele pode estar no erro que for, mas ele é ungido do Senhor. O Senhor o escolheu. Vai dobrar os seus joelhos e orar por ele. Desde aí eu aprendi o meu dever como cristã, que eu devo orar por aquelas pessoas que estão caídas, que estão sem forças. Aleluias, louvado seja o nome do Senhor. Isso é fazer a vontade do Senhor. Nós devemos estender as mãos e não meter os pés, igreja. Essa é a vontade de Deus. Aleluias, louvado seja o nome do Senhor. Creio eu que no meu pensamento, nas minhas viagens, quando eu estou estudando a palavra, creio eu que Deus até tentou advertir Lúcifer do teu erro, do teu pecado.
Mas creio eu que ele não se arrependeu. E ali ele seguiu aquele caminho do mal, querendo mesmo o lugar de Deus, querendo mesmo tomar posse daquilo que não era dele. E como eu já havia dito para a igreja, se Deus tinha todo o poder, se Deus poderia, por que ele não interviu? Sabe por quê, igreja? Porque Deus, ele criou Lúcifer, como todos os anjos, com livre-arbítrio. Por isso Deus não interviu. E não é diferente em nossas vidas hoje. Nós temos o livre-arbítrio. Aleluias, louvado seja o nome do Senhor. Muitas das vezes nós perguntamos por que tragédias acontecem, por que coisas ruins acontecem, por que certas coisas o Senhor permite dentro da igreja. Mas é porque a igreja também esquece que cada um de nós temos um livre-arbítrio. Aqui está a palavra do Senhor. Aqui está a doutrina da igreja. Mas se você vai seguir ou não, se você vai andar nela ou não, é você e Deus. Aleluias, louvado seja o nome do Senhor. Até certo ponto, o pastor pode intervir na tua vida. Mas chega até um certo limite, já não é mais com os líderes da igreja, não. É você e Deus. Nós devemos parar de culpar o nosso pastor, os nossos líderes, pelos nossos erros, pelos nossos pecados. Você tem que entender uma coisa, igreja. A tua salvação é entre você e Deus, não é entre você e o pastor, não é entre você e a missionária. É entre você e Deus. Quantos de nós estamos no banco da igreja e às vezes olha para o pastor e diz: pastor, vai fazer nada não? Pastor, vai falar nada não? Igreja, o seu líder é homem de Deus, é um homem espiritual. Você pode ter certeza que Deus mostra para ele todas as coisas. Você pode ter certeza que Deus revela a ele todas as coisas da igreja, porque ele é líder deste lugar. Mas sabe por quê que ele não sai expondo ou apontando o dedo? Porque ele trabalha no tempo do Senhor, ele trabalha na hora do Senhor, ele age na hora que o Senhor manda, e não no nosso tempo, igreja. Aleluias, louvado seja o nome do Senhor. Eu confesso para a igreja que quando Deus me entregou essa palavra, eu gemi. Mas essa era a palavra que o Senhor queria tratar com a igreja hoje. Porque comigo, eu tenho uma coisa, eu não trago para a igreja aquilo que eu quero, mas aquilo que o Senhor quer. E eu acredito que quando a palavra é que a gente acha que está espremendo, é essa que é boa, igreja. Porque Deus corrige aquele que Ele ama. Sabe por que Deus nos corrige hoje? Porque o Senhor tem nos preparado um lugar. O Senhor tem nos preparado um lugar onde não há dor, não há tristeza, não há angústia, não há doença. Aleluias, louvado seja o nome do Senhor. Mas eu quero lembrar para a igreja que nós não iremos entrar por aquela porta de qualquer maneira ou de qualquer jeito. Aleluias, louvado seja o nome do Senhor. E dá sim para andar na palavra. Porque Ele veio em forma de homem na terra e andou sem pecado. Então dá sim, igreja. Dá sim. E sabe aonde que eu também enxergo essa palavra? Você hoje tem a oportunidade de se arrepender. Você hoje tem a oportunidade de se reconciliar. Você hoje tem a oportunidade de ter Jesus na sua vida como o único Salvador. Aleluias, louvado seja o nome do Senhor. Deus, Ele te dá livre arbítrio.
Mas eu quero te dizer, igreja, que para você ser abençoado, você precisa saber usar. Você precisa saber. Porque eu costumo dizer, porque é um tal de dizer que o crente não pode nada. E eu te digo o contrário, o crente pode tudo. Porque é de falar que o crente ele não pode nada. E eu te digo que pode tudo sim. Desde que você saiba usar. Desde que você ande na palavra do Senhor. Porque aquele que está na direção do Espírito Santo, ele não vai fazer certas coisas mesmo. Porque ele está na presença, ele está na unção. Ele vai enxergar as coisas diferente. Mas você tem que buscar por isso, igreja. Nós temos que orar e pedir a Deus, Senhor, me dá visão espiritual. Deixa Deus eu olhar para a tua igreja com visão espiritual. Deixa eu olhar para a tua igreja e enxergar o céu. Porque nós estamos procurando muito defeito. E às vezes também procurando muita perfeição. E perfeito é só Deus. Aleluias, louvado seja o nome do Senhor. Então precisamos saber usar o livre-arbítrio que Deus nos dá. Amém? Porque eu digo, igreja, que não dá para servir dois senhores. Não dá. Não adianta você querer porque não vai prevalecer. Só existe um Deus e só existe um caminho que te leva para o céu. E é nesse caminho que hoje o Todo-Poderoso te convida. Vinde, entrai neste caminho. Aleluias, louvado seja o nome do Senhor. Não é um caminho fácil, igreja. Não é mesmo. Porque afinal de contas você está lutando pela tua salvação eterna com Deus. Então realmente não será fácil. Mas eu te digo que vai valer a pena. Vai valer a pena ser fiel. Vai valer a pena passar pela prova. Aleluias, louvado seja o nome do Senhor. Porque eu te digo, nós estamos acostumados a ouvir uma frase, né? Que Deus está à procura dos verdadeiros adoradores. E eu repito isso para você nessa noite. Que Deus está à procura dos verdadeiros adoradores. Adore, igreja, em espírito e em verdade. Se arrume em casa para vir para o culto. Para Jesus. Para o adorar, para o servir. E se você tem passado por alguma dificuldade, tem se sentido incomodado com a vida de alguém, com algum problema de alguém, peça a Deus para te ajudar, para te tirar isso. Vem para cá, vem olhar para o alvo que é Jesus. Porque eu te digo que Deus, Ele começa a derramar da graça, do poder dEle, desde a primeira oração neste lugar. Aleluias, louvado seja o nome do Senhor. Igreja, muitas das vezes estamos entrando e saindo vazio, porque nós queremos ouvir aquilo que o nosso coração quer ouvir. Aleluias, louvado seja o nome do Senhor. E Jesus, Ele está às portas. Então Ele vai sim usar pregadores que vai trazer palavra de confronto com a tua vida. Aleluias, louvado seja o nome do Senhor. Sabe por quê, igreja? Porque Deus, Ele não quer te perder para Satanás. Jesus, Ele não quer te perder. E o inimigo, ele tem cirandado com algumas vidas. Mas vamos começar a orar por essas vidas. Para que essas vidas tenham força. Força para buscar na presença de Deus. Força para estar na presença de Deus. Para voltar a ser aquele levita. Para voltar a ser aquele pregador. Aleluias, louvado seja o nome do Senhor. Hoje Deus requer de nós menos apontamento de dedo e mais oração na igreja. Aleluias, louvado seja o nome do Senhor. Aonde está a compaixão da igreja? Porque evangelho é isso, é amor, é compaixão. Aleluias, louvado seja o nome do Senhor.
Eu quero citar também um versículo em Mateus 13:30. Aleluias, louvado seja o nome do Senhor. Aonde a palavra de Deus diz assim: deixai crescer ambos juntos até a ceifa. E então, por ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio e atai-o em molhos para o queimar, mas o trigo ajuntai no meu celeiro. Aleluias, louvado seja o nome do Senhor. Igreja, para que se preocupar? Se a palavra de Deus me diz que no momento certo, na hora certa, Ele vai separar o joio do trigo. E por que somos nós que estamos preocupados com isso, igreja? Vamos deixar para Deus aquilo que é de Deus fazer, de Deus resolver. E vamos fazer aquilo que Deus tem colocado em nossas mãos, em nossas vidas. Aleluias, louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Porque eu te digo, igreja, que o que nos separa de Deus é o pecado. O pecado nos separa de Deus. Não adianta você dizer que o que te separa de Deus, o que não deixa você alcançar a presença de Deus é a igreja, é a forma que a igreja rege, é a forma que os irmãos fazem. Não é, igreja. O que te separa de Deus é o pecado. Aleluias, louvado seja o nome do Senhor. Mas nessa noite Deus está te dizendo: eu estou aqui para te perdoar. Eu estou aqui com as minhas mãos estendidas para que você se arrependa. Então, igreja, não perca essa oportunidade de se render aos pés do Senhor nesta noite. Porque Ele está te convidando que se arrependa. É tempo de mudança. É tempo de transformação. Aleluias, louvado seja o nome do Senhor. Existem pessoas dentro dessa igreja que ama o teu próximo e quer te ajudar. Você só precisa saber quem procurar. Procure ajuda. O inimigo está afundando com a tua vida. E você não está conseguindo sair daí de dentro. Não fica com vergonha não, igreja. Porque aqui existem pessoas em cima desse altar que ama a tua vida e que quer pagar um preço pela tua salvação, quer pagar um preço pela tua vida. Mas você precisa dar o primeiro passo. Você precisa vir até Jesus. Aleluias, louvado seja o nome do Senhor. Você precisa se esforçar. Aleluias, louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. E assim como a palavra de Deus me diz, que um dia o reinado de Satanás, ele terá fim. E creio que até lá, aqueles que não estão com o Senhor, também terão um fim ali com Ele. Mas eu quero acreditar que a igreja do Senhor será salva. Aleluias, louvado seja o nome do Senhor. Eu quero crer que hoje aqui nesta noite tem verdadeiros adoradores, que independente do que tem vivido, independente dos teus atos e das tuas atitudes, o Todo-Poderoso está aqui nesta noite te dizendo: venha, venha. Aleluias, louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus, aleluias. Eu queria te dizer, igreja, que você é o único que pode te manter fora do céu. Você é o único. E eu queria te dizer que tem um Deus Todo-Poderoso, cheio de glória, cheio de poder, e que pode todas as coisas na tua vida. Aleluias, louvado seja o nome do Senhor. Sabe por que a igreja às vezes não entende? Porque tem umas pessoas na igreja que Deus está tratando da seguinte forma: Deus está dando corda a elas. Deus está dando cordas e deixando elas irem. E elas estão indo. Elas estão fazendo.
Mas vai chegar uma hora que a corda vai acabar. E vai chegar essa hora em que Deus vai começar a puxar a corda. E o Senhor vai começar a trazer. Aleluias, louvado seja o nome do Senhor. Mas e para que a igreja esperar que essa corda se acabe? Vinde ao Senhor hoje. Se arrependei. Venha ter um coração limpo e reto diante do Senhor. Aleluias, louvado seja o nome do Senhor. Deus quer uma igreja que o adore em espírito e em verdade. E eu queria somente te lembrar, eu achei tão bonito no culto de quarta-feira que o pastor ensinou, que nós já sabemos a palavra, nós já conhecemos, mas que nós precisamos ser lembrados. Achei tão lindo isso, vou guardar para mim. Realmente nós só precisamos ser lembrados. E eu quero te lembrar nesta noite, igreja, que você foi feito para adorar o Senhor. Que você é criação dele, para o adorar e servir. E comer o melhor dessa terra. Aleluias. Então vamos lançar por terra tudo aquilo que tem nos impedido de sentir mais a presença de Deus, de estar mais na presença de Deus. Eu quero convidar a igreja a fazer uma experiência. Quanto mais você se colocar na presença de Deus, quanto mais você buscar pela presença de Deus, menos defeito você vai ver nas pessoas. Porque o amor de Deus, ele é lindo em nossas vidas. Amém? Então eu te digo que nessa noite a escolha é sua. Mas eu te digo que a hora é agora. Porque a tua oportunidade é hoje. A tua oportunidade de se render na presença do Senhor é hoje. De se colocar na presença de Deus é hoje, igreja. Eu te digo que a oportunidade que você está tendo hoje, você pode não ter ela amanhã. Então, você que precisa se reconciliar, você que precisa se consertar, eu te digo que a oportunidade é hoje. Sabe por quê? Porque você sabe a forma que Deus te quer. Você sabe as vestimentas que Deus te quer. Aleluias, louvado seja o nome do Senhor. Você sabe o que Deus requer de você dentro da igreja. Você sabe. E eu vejo uma oportunidade linda. Eu vejo um caminho lindo. Se você der ouvido hoje a Deus e vir até Ele, arrependido de todos os erros, de todos os seus pecados, porque Ele está aqui para te perdoar e fazer tudo novo na tua vida, porque Ele tem esse poder. Amém, igreja? Então eu te digo, hoje a escolha é sua. Deus está te dando livre arbítrio para você escolher o caminho. Amém? Até aqui, eu louvo a Deus pela minha rica oportunidade. Agradeço a Ele pela tua infinita misericórdia em minha vida. Agradeço ao pastor Wallace pela confiança e a confiança dos irmãos também. Amém? Que o nome do Senhor seja louvado e as palmas são para o Senhor. Amém?